começar no homeschooling? Hoje a gente vai responder essa pergunta com 8 passos muito práticos. Então vamos lá. Quando você pensa em educação domiciliar, você está querendo dizer assim: eu estou indo contra todo um sistema educacional, todo um sistema talvez até social. Eu estou reconhecendo aquilo que eu não tive e, portanto, quero dar aos meus filhos. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer quando você decide pelo ensino domiciliar é por quê? Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero ensino domiciliar? Por que eu quero tirá-los da escola e sou insatisfeita com a escola em algum nível? Então, a gente vai começar com o primeiro passo para educação domiciliar, que é o propósito, o motivo ou os motivos pelos quais você decidiu começar na educação domiciliar. E por mais que pareça muito simplista de começar, por que você precisa disso? Porque essa jornada de ensino domiciliar, ela não é uma jornada fácil em vários aspectos. Então, ela não é uma jornada que você vai ter, talvez, um apoio, que você talvez vai ter todo dia tranquilidade, você vai ter dificuldades. E se você não tiver muito claro o motivo pelo qual você está fazendo o que você está fazendo, a qualquer vento de dificuldade você vai querer voltar atrás. A qualquer ameaça você vai querer voltar atrás. Então, se você tem o propósito bem definido, você consegue mantê-lo até o final. Então, eu, por exemplo, quando eu decidi pela educação domiciliar, eu escrevi no meu diário. Então, eu tenho esses caderninhos aqui, que são os caderninhos onde eu escrevo, que são os meus diários, nesse aqui do ano passado, esse aqui é desse ano, onde eu escrevo aquilo que eu penso, que todo dia eu escrevo, né? Eu chamo de escrita livre, que é o que a gente escreve todo dia, que vier na mente. E eu até tentei procurar aqui pra poder mostrar pra vocês, mas acabou que eu não encontrei do ano passado qual foi a página que eu coloquei os motivos do homeschooling. Mas eu anotei todos os motivos pelo qual eu queria fazer homeschooling. E além de anotar os motivos nesse diário, eu também escrevi uma carta pra Aurora, explicando como se eu pudesse falar com ela sobre a minha decisão do homeschooling. Então eu escrevi uma carta inteirinha explicando pra ela, como se eu pudesse conversar com ela quando ela fosse adulta, o porquê eu decidi pelo homeschooling. E isso é muito bom, porque nos dias de dificuldade, nos dias que você fala assim, meu Deus, acho que eu não tô conseguindo, acho que não tá tão bom, acho que tá difícil. Nos dias que alguém vem azucrinar a sua cabeça, você sabe o porquê. Então, você quer viver com o seu... Quais são os possíveis motivos pelo qual você poderia, por exemplo, escolher o homeschooling? Você quer viver com seus filhos e não quer perder metade da infância deles com eles passando esse tempo na escola? Você quer viver com eles para que quando eles chegarem na fase adulta e realmente precisarem sair da sua casa, você não se arrependa de uma vida que você acabou não vivendo com eles. Você vai ter vivido. Porque acontece isso com muitos adultos. A gente, assim, eu sei que quando os filhos, eu ainda não cheguei nessa fase, mas eu observo, e é por observação que a gente aprende também muito. Então eu observo que quando os filhos chegam na fase adulta e eles têm que ir, e eles têm que ir embora, a gente sente saudade? Vai sentir saudade? Claro que vai sentir saudade. Mas é uma saudade diferente se você tiver vivido com eles. Nossa, eu vivi, eu eduquei, eu me lembro dos dias com eles, eu aprendi junto com eles, eu estudei junto com eles. Do que não. Eu vou sentir saudade porque eu sinto que eu não vivi, eu sinto que passou voando, eu sinto que foi super rápido, eu sinto que eu não vi ele crescer. E aí você fica eternamente sentindo saudade de algo que você literalmente não tem como nem voltar atrás e nem viver de novo, porque você não viveu. Quando você vive com seus filhos, e eu acho que o homeschooling me trouxe de volta esse tempo, porque eles são as coisas mais preciosas das nossas vidas. Quando você vive com seu filho, você de fato vai sentir saudade, mas você vai ter sentido que aquela fase da vida você viveu, você preencheu, você esteve ali, presente. E isso é inestimável. Então, quando eles forem para a fase adulta, a saudade que fica é a saudade do afeto, mas não a saudade de algo que passou na hora errada, entendeu? Então esse é um dos motivos pra mim, por exemplo. Você vai fazer homeschooling, talvez, porque você quer que os seus filhos,
que os seus princípios guiem a vida dos seus filhos. Então a gente sabe como é que estão as escolas hoje em dia. Eu sei que esse é um grande motivo para famílias decidirem pelo homeschooling, para que essas crianças não se misturem não aprendam princípios errados, ideologias erradas, até porque sim, a escola ela foi feita com o motivo também de ideologia. Primeiro que a escola foi fundada do jeito que a gente conhece ela, moderna, né, a escola moderna, ela foi fundada lá nos Estados Unidos e também no Brasil com motivos de criar uma classe trabalhadora, de formar uma classe trabalhadora. Então, todo o objetivo da escola, ele tem uma ideologia pautada no trabalho. Só que nem isso a gente sabe que eles conseguem cumprir bem, porque afinal de contas, muitos saem analfabetos, muitos saem vão para a faculdade e com aquilo que aprendem na faculdade, não se sentem capazes o suficiente de começar a lecionar, começar a trabalhar. Então, nem este papel, que é o papel de realmente formar pessoas para trabalhar, ela consegue cumprir muito bem. E é claro, gente, existem vários motivos aqui, eu não vou entrar porque essa aula aqui é como começar o homeschooling. Eu não vou entrar aqui nos motivos da escola em si, depois a gente pode falar sobre isso. Mas voltando aqui para os motivos de você começar a fazer seu homeschooling. Você pode querer uma educação domiciliar porque quer garantir a segurança dos seus filhos, coisa que a escola muitas vezes não consegue, tanto em relação a bullying, quanto em relação à segurança física mesmo, abusos, violência. Você quer garantir a segurança do seu filho em casa. Porque eu fico pensando naquelas atrocidades que às vezes acontecem na escola. Gente, precisa acontecer uma vez só. Uma vez que aconteceu, acabou o seu mundo. Entendeu? Então, seja qual for o seu motivo, faça anotações de por que você quer começar. Eu quero fazer um homeschooling porque eu quero dar um ensino melhor do que a escola dá. Eu quero dar algo a mais do que a escola é capaz de dar. Porque eu sei que eu posso, eu sei que se eu estudar e me dedicar, eu vou conseguir. Perfeito, anota isso. Porque no dia que tiver muito difícil, você vai se lembrar. Eu decidi isso aqui porque eu sei que isso aqui é o melhor pro meu filho. No dia que seu filho às vezes não estiver querendo aprender, eu decidi isso aqui porque eu sei que isso aqui vai trazer mais segurança pra ele. Porque eu sei que a gente vai estar mais junto. Porque eu sei que isso e aquilo. Você tem que se lembrar dos seus motivos. Depois que você anotou os seus motivos, eu quero que você pare um minuto e repense educação. Nós precisamos reimaginar a educação. Porque nós fomos escolarizados a vida inteira. Nós só conhecemos uma realidade. Você que está me assistindo, provavelmente, né? Eu fui escolarizada, você que está me assistindo, eu assumo que sim. Então, se você foi escolarizada, você só recebeu um tipo de ensino. Então, você aprendeu na sua infância inteira a aprender daquela forma forçada, com provas, licença que eu preciso no banheiro, precisa pedir licença para ir ao banheiro. Você precisa estudar várias coisas que você não compreende e precisa de andar na velocidade rápida da sala e você precisa de aprender um monte de coisa desconecta. É isso que você aprendeu. E é isso que você tem como conceito empírico de educação. Agora, quando você vai educar os seus filhos em casa, é uma decisão, é uma ruptura com este modelo de educação. Se você está rompendo com este modelo, é porque você acredita que existe um outro modelo melhor, correto? Beleza, então, o que seria? Nós precisamos agora de reimaginar a educação. O que seria a educação? E não a escolarização. E para isso eu trouxe uma frase para vocês, quero que vocês pensem, parem um minuto e pensem. Nessa frase do Thomas More. Temos de começar do zero a repensar o que é educação. Em meus termos, gostaria de ver uma educação de alma, não apenas de mente. O resultado seria uma pessoa capaz de existir criativamente neste mundo. Fazer boas amizades, viver em um lugar que gosta, ter um trabalho gratificante e contribuir com a comunidade. Disse que a palavra educar significa extrair o potencial de uma pessoa. Mas eu gosto do duque que há no meio, que ser educado significa tornar-se um duque, um líder, uma pessoa de estatura e vigor, de presença e caráter. Gente, internaliza esta frase. Internaliza essa frase. Agora vamos começar a pensar sobre educação domiciliar. A educação, ela envolve o aspecto intelectual, que é esse aspecto das matérias. O que meu filho vai aprender? Porque eu sei que vocês sentem medo de ir tirando o uso da escola. Será que serei capaz de reproduzir? Será que serei capaz de ensinar tanto quanto a escola? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o benefício que teu filho tem na escola é o benefício intelectual. Um tipo de educação. Mas ele não tem outras educações.
como a educação dos princípios, a educação emocional, a educação do caráter. Isso tudo, a educação domiciliar te devolve a chance de assumir. Por quê? Porque uma pessoa educada, ela não é uma pessoa só que tem conhecimento intelectual. Ela é uma pessoa que ela é completamente educada. Que ela tem princípios, que ela tem valores, que ela tem essa criatividade desenvolvida. Eu acho que esse é um grande aspecto da educação domiciliar. É o desenvolvimento da criatividade para que ela possa criar soluções no mundo que ela vive. Soluções reais no mundo que ela vive, para que ela possa ter um trabalho gratificante e não um trabalho que dá mais dinheiro, que é o que a escola... A minha escola, por exemplo, ela focava todo mundo para medicina. E foi a primeira coisa da qual eu lutei, porque eu pensava assim, cara, as pessoas podem sim serem boas em outras coisas e ganharem dinheiro sim. Se fosse assim, cadê os artistas? Cadê, gente, atrizes, atores? Cadê outras profissões, arquitetos? Por que não? Então eu tenho certeza que você quer pro seu filho uma educação completa. E por isso você precisa repensar que a educação não é você sentar numa mesa, pegar um livro e ficar ensinando pra ele e ficar faz. Assim, isso é o material, a aula faz parte da educação intelectual. Mas existe mais nessa educação. O ensino domiciliar te permite dar uma educação personalizada. O que significa? Você olhar cada filho que você tem e você fala, nossa, que legal, esse aqui tem mais aptidão para ciências. Ah, legal, esse aqui tem mais para matemática. Ah, o outro tem mais para literatura. Então, deixa eu incentivar as aptidões deles. Deixa eu ensinar o básico, mas incentivar a aptidão deles. Eu não tenho que querer fazer um peixe voar, porque não faz sentido eu ensinar o peixe a voar. Eu preciso treinar o peixe para que ele seja o melhor nadador que existe. Eu preciso treinar o pássaro para que ele seja o melhor em voos que existe. É isso que você tem a chance de fazer com seu filho. Então reimagine a educação. Não fique querendo colocar a goela abaixo e replicar a escola dentro da sua casa. Com aulas excessivas, com tarefas excessivas, com provas excessivas e com exigências excessivas. Aí você se pergunta, tá, mas eu não sei nem do que você tá falando, porque eu não sei nem o que eu tenho que ensinar. Como é que eu faço a educação domiciliar? Como é que eu faço a educação que meu filho receberia em casa, na escola, em casa? Aí vamos lá. Próximo passo. Entendi o porquê que eu quero, entendi que replicar a escola não é um caminho, que a educação domiciliar me dá um caminho para uma educação personalizada, uma educação completa de valores, de princípios, e que é muito importante dizer, antes de eu passar para o próximo ponto, importantíssimo dizer isso aqui. Queridas, eu sei que a educação domiciliar vai colocar vocês de frente com alguns desafios pessoais. Por quê? Para que haja essa educação do caráter, primeiro precisa começar por nós. Então nós nos defrontamos com nossa falta de paciência, nossa falta de educação, nossa falta de muita coisa. Então a gente precisa de vigiar em todo momento para que sejamos as pessoas às quais os nossos filhos espelhem no caráter, na educação emocional. Então assim, se você grita, teu filho vai gritar. Por quê? Porque quando você vive a educação domiciliar, você está sendo responsável por toda a educação dele. Emocional, intelectual, caráter. Então, o que você é e o que você é de referência é o que ele vai observar para ser também. Por isso é muito importante que a gente se reeduque para educar. Beleza, entendemos isso? Ok, Yasmin, eu decidi pelo homeschooling, pela educação domiciliar. Agora, como eu começo a educar em casa? Você que está me assistindo pode ter filhos em idades diferentes. Então a gente vai falar sobre etapas de aprendizagem. Você pode ter filhos aqui de 1, 2, 3, 4, 5 anos, 16 anos. A primeira coisa é entender, beleza, meu filho tem quantos anos? Meu filho tem 2. Ah, show. 2 anos é idade escolar? Ainda não é. A idade escolar obrigatória no Brasil mínima é de 4 anos, em países europeus é de 7 anos. Ou seja, tem motivo para isso. Porque a criança nessa idade, ela precisa de aprender coisas mais básicas, como princípios da lateralidade, brincando de ir pra cá, pra lá, amarelinha, subir em cordinha no meio fio e ficar equilibrando, pique-esconde, joguinho da memória, quebra-cabeça,
mas sim aprender a cortar, movimento da pinça, pegar brinquedinhos e colocar, porque tudo isso treina a coordenação motora para escrita, tudo isso treina a memorização, tudo isso treina o raciocínio lógico, grande, pequeno, longe, curto. Tudo isso vai treinando essa pequena criança para ter bases espaciais, noções para chegar no aprendizado. Então, seu filho tem 2 anos e meio, ele ainda não está na fase de um aprendizado escolar ainda, entendeu? Nem estaria. É preciso que vocês entendam isso. Você precisa de desenvolver muitas brincadeiras que estimulam o raciocínio. Raciocínio. E aí, você pode começar também, como eu já vou desenvolver um material de um currículo de crianças de 3 a 5 anos, de atividadezinhas bem lúdicas para que a criança aprenda o alfabeto, aprenda os primeiros números, enquanto brinca, tá bom? Mas isso tudo é enquanto brinca. Ah, não, Yasmin, meu filho tem 5 anos, beleza? O que se espera, em qual grade ele estaria? Primeira coisa, você tem que... vamos abrir aqui a tabela da BNCC. BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. É a base curricular que diz o que cada criança, o que o governo estabeleceu para as escolas, para que cada criança de cada idade tenha que aprender durante aquele ano, aquele período letivo. Então, você tem ali 5 anos de idade, a BNCC tem estabelecido. Então, 5 anos de idade é isso que a criança vai estar, por exemplo, no pré, é isso que ela tem que aprender. A criança de 6 anos, ela está no primeiro ano, então é isso que ela tem que aprender. Isso tudo está gratuito, está disponível. Vou deixar aqui embaixo também no material para vocês, disponível a tabela da BNCC para que vocês entendam. Vou deixar inclusive um resumo da BNCC, para que vocês entendam o que é esperado de cada idade. Porque isso é muito importante, gente. Às vezes fica descabelado, assim, meu Deus, o que eu faço agora? Meu filho tem 10 anos de idade, por onde eu começo? Você começa pelo básico. O que basicamente seria exigido do seu filho se ele estivesse na escola? É isso que essa tabelinha da BNCC te diz. Ah, é isso que seria exigido dele. Nossa, beleza, ufa, então entendi. Então esse ano ele tem que aprender a contar até 100, ele tem que aprender a fazer a multiplicação, a divisão, ele tem que aprender a ler e escrever em cursiva. Ah, então entendi. Então eu tenho um ano inteiro para ensinar meu filho a fazer essas coisas. Percebe como a gente simplifica essa coisa gigantesca que, meu Deus, como é que eu replico a escola? Como é que eu vou ser tão boa quanto a escola em algo simples como... Ah, entendi. É por aqui. É só isso que eu preciso. Essa é a meta. Só que isso é a base mínima, tá bom? Essa base pedida é uma base muito mínima. Mas é a base que se algum conselho tutelar da vida batesse na sua porta, você pode comprovar que você está ensinando exatamente o que ele aprenderia na escola. Então, assim, anota. Beleza, meu filho tem... Um filho meu tem 15 anos, o outro tem 12, o outro tem 5. Então, deixa eu pesquisar, deixa eu entender o que é pedido de cada um. Qual é o ano letivo? O que estaria sendo esperado deles em cada uma dessas idades? Você também pode fazer consultoria com pedagogas, com professoras. Professores dão consultorias para explicar exatamente isso. O que seria exigido no ano letivo dele dentro da escola? Você pode pagar uma consultoria com uma professora. Se você não estiver se sentindo segura com essa tabela, deixa eu pagar uma consultoria com a professora para entender o que ele precisaria de fazer. E se você tá com seus filhos numa idade de 3 a 5 anos ou de 5 a 7 anos, eu tô criando um currículo. Eu não sei qual vai ser o período que você está assistindo isso aqui, mas se for depois de agosto, de agosto de 2025, eu já criei currículos que eu uso com os meus filhos, para que vocês usem com os filhos de vocês, se vocês quiserem, onde a gente aborda todas as matérias durante um período de tantos meses. Então, entendendo a etapa da aprendizagem que seu filho está e o que é esperado dele, o próximo passo é o que ensinar. Aí vem o currículo. E aqui nós temos duas vertentes. Aqui nós temos aquilo que você precisa ensinar, que é exigido pelo governo, e aquilo que você gostaria de ensinar, que você quer ensinar a mais, que é aquele momento onde você compra o seu próprio currículo, quer dizer, onde você faz o seu próprio currículo, ou onde você compra o currículo de outra pessoa que você admira e que você gosta. Ah, gostei desse currículo, faz muito sentido aqui pra casa, vou usar ele aqui em casa. E aí você compra esse currículo e usa. Então, você tem essas duas opções. O currículo é o que vai te dar a segurança do que ensinar. O que eu vou ensinar? É o currículo. Você estabeleceu isso, você já não se sente mais perdida. Então, eu vou fazer um currículo para 6 meses.
Show, em 6 meses é isso, isso, isso e aquilo que eu vou ensinar. Vou fazer um currículo para um ano, legal. O currículo, gente, ele funciona como um mapa, sabe? Um mapa, vamos imaginar que você vai viajar e você vai para um lugar que você não conhece. O que é a primeira coisa que você precisa? Um mapa, um GPS. Porque com o GPS você pode não saber o caminho, mas tá tudo bem porque o GPS vai te guiar naquilo que você tem que fazer. É para isso que serve o currículo. Você tem um mapa, um GPS daquilo que você tem que seguir. Mesmo que você ainda... Ah, Yasmin, eu tenho que... No meu currículo, por exemplo, tinha lá nebulosa. A Yasmin sabia que era nebulosa? Não, gente. Eu sabia como é que funcionava uma nebulosa? Não, mas tá tudo bem. Por quê? Porque eu coloquei no meu currículo, eu me preparo dias antes, eu estudo dias antes para entender o que é aquela nebulosa, para explicar para os meus filhos. Então, você pode colocar no seu currículo tudo o que você quer que eles aprendam e você, com aquele mapinha na mão, você se prepara. Ah, entendi. Então, o caminho que eu vou percorrer é de 300 quilômetros. Ah, então eu preciso de abastecer meu carro para poder conseguir andar. Ah, entendi. Então eu coloquei lá o sistema solar. Não sei sobre o sistema solar. Entendi. Mas aí se eu vou ensinar o sistema solar na semana de julho, então eu posso estudar esse sistema solar sozinha antes, na semana anterior, e preparar os materiais. Percebe como é mais simples do que a gente imagina? É mais simples. E, gente, tô falando aqui de coisas que, por exemplo, a Aurora fez, aprender essas coisas de sistema solar, e com 6 anos de idade, átomos com 6 anos de idade. É coisa que não tem na escola. Quando eu postei isso, que eu tava ensinando sobre átomo para ela, porque nós estamos estudando, nós fizemos um currículo linear de história, e nós começamos com a criação, a fundação ali do sistema solar, do nosso universo como a gente conhece, né, hoje. Temos que falar de átomo, porque é a menor matéria a menor unidade de matéria. E eu falei isso, eu postei isso, teve uma mãe que paga R$3.000 na mensalidade de cada criança dela. Que falou pra mim, meu filho de 9 anos não aprendeu isso ainda. Então, assim, é nesse momento do currículo que você pode expandir a educação intelectual do seu filho. Quero que meu filho aprenda sobre piano. Pode colocar no seu currículo. Quero que meu filho aprenda... Então, assim, o que você vai respeitar? Obviamente, a capacidade dele naquele momento. Eu não vou colocar agora... o cálculo do cone para minha filha de 6 anos aprender. Por quê? Porque não tá na idade, ela não vai entender, porque ela precisa de princípios anteriores. Então, respeitando aquilo que eu falei das etapas da aprendizagem, eu expando o conhecimento, eu faço coisas criativas, eu expando o conhecimento dentro daquela etapa de aprendizagem. Eu não vou exigir do meu filho mais do que ele consegue entregar, porque isso geraria frustração. Eu também não vou deixar menos, porque isso geraria tédio. Aí você vai criar o seu currículo com a base daquilo que o governo pede pra você. E você vai pensar no que você quer mais. Quero que meu filho aprenda alemão. Quero que meu filho aprenda francês. Quero que meu filho aprenda chinês. Ah, legal. Vou adicionar aqui. Quero que minha filha aprenda violão. Coloca no currículo. Só não preencha o currículo a ponto de, sufoquei. Porque, meu Deus, meu filho, nossa... Então, na aula de rotina que a gente tem aqui no arquivo, eu expliquei pra vocês, eu fiz uma tabela, tá no material complementar, uma tabela de quantas horas por dia uma criança deveria estudar em homeschooling. Então, minha filha, por exemplo, que tem 6 anos, o período dela total, assim, diário de aulas tem que ser de 2 a 3 horas. Eu não posso colocar minha filha pra estudar 6 horas, porque passa da sufoca. E aí o ensino fica uma coisa sufocante, porque não tem espaço para ela viver e criar, entendeu? Então, baseado nessa questão da etapa de aprendizagem, então o que é esperado de cada idade, baseado naquilo que você quer que seu filho aprenda a mais, respeitando a etapa de aprendizagem dele, você vai estabelecer ali o teu próximo passo, que é a rotina. A rotina é o solo onde os estudos florescem. Então, se eu entendi o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, os princípios, os motivos pelo qual eu decidi pelo homeschooling, se eu entendi que eu não vou replicar a escola, então eu vou criar uma educação personalizada, se eu entendi quais são as etapas de aprendizagem, então meu filho tem 3, meu filho tem 5, meu filho entendi as etapas, se eu entendi agora o que eu vou ensinar, que é o currículo, agora eu me sinto mais segura e mais tranquila, porque eu não tenho que tirar da minha cachola, porque eu não tenho que ir cada dia, meu Deus, descabelar. Agora, como que eu aplico isso, Yasmin? O que eu tenho que ensinar no dia a dia? Como é que eu transformo o currículo em passos
concretos e práticos, com a rotina. Então, aqui no arquivo nós temos uma aula só sobre rotina e outra aula só sobre organização, mas a gente tem uma aula só sobre rotina, que é, entendi, meu filho tem 5 anos de idade, então se ele estuda 2 horas por dia, então eu vou pegar esse currículo que eu criei, das coisas que eu quero que ele aprenda, vou organizar semana a semana. Entendi, então ele tem que ter aula de matemática todo dia. Então tá, então quantos minutos vão ser de aula de matemática? 15? 20? Você pode começar cronometrando isso. Porque no começo você não vai saber mesmo. Nossa, mas quantos minutos eu coloco aqui, gente? Não sei. Então você vai se permitir. Deixa eu começar a dar uma aula aqui de matemática pro meu filho. Uma lição de matemática. Usar material que eu comprei aqui. Usar uma lição de matemática. Ah, legal, vou colocar o cronômetro. Entendi. Meu filho conseguiu ir muito bem durante 15 minutos. Passou de 15, ele já começou a estressar e já começou a ficar estressante. Então, 15 minutos. Vou começar com 15. Português. Ah, foi 30. 30 minutos aqui foi muito bem. Então tá bom, 30 minutos. Ah, legal. Ciências. Ciências levou 20 minutos. Depois disso ele começou a ficar disperso, não conseguiu mais. Tudo bem, então 20 minutos. Uma criança dessa idade, que também tá lá na aula de rotina, qual é o prazo máximo que as crianças conseguem manter uma atenção focada? É importante você entender isso sobre a sua rotina. Existe um período de atenção focada. Uma criança não consegue, de 5 anos, não consegue ficar 1 hora sentada aprendendo. Então, essa habilidade de ficar 1 hora sentada aprendendo, ela vai ser a partir dos 13 anos. É que uma criança consegue sentar por 1 hora e ficar aprendendo. Até lá você não pode exigir uma coisa dessa, entendeu? Então até lá você vai fazer aula de 15 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos. E tá tudo bem. Então você vai pegar o seu currículo e você vai tornar o seu currículo uma coisa palpável através da aplicação dele semana a semana, e dentro de semana a semana, por período de aula a período de aula. Então matemática 15 minutos a 15 minutos. E português 30 minutos a 30 minutos. É isso. É isso. E aí você vai entendendo se tem dias que você consegue fazer mais, se tem dias que vão ser menos, tem dias que não vai ter aula de português, tá tudo bem, acontece. Isso acontece no homeschooling, gente. Vai ter dia que não vai ter aula de português. E tá tudo bem, porque no dia seguinte você pode ter. Você não precisa de ter sábado, você não precisa também de ter os finais de semana completamente off. Já que seu filho não precisa de passar 4 horas dentro de uma escola, e ele pode aprender só em 2 horas bem intensas, você tem todo o resto do dia para ele se divertir, para ele ser criança, para ele brincar, para ele fazer outras atividades extracurriculares, natação, balé, futebol, seja o que for, para ele brincar no parquinho. Então, sábado e domingo também pode ter uma aulinha ou outra, isso não vai te impedir. Ok. Então, defini minha rotina. Agora, como é que eu vou ensinar aquilo que eu preciso ensinar? Aí vem o próximo ponto, o repertório. Repertório é o mapa do caminho. O que é repertório, Yasmin? É o que você tem na mão de conhecimento. Yasmin não sei nada de matemática, então tá na hora de você buscar materiais. Então você precisa de ter materiais, material de matemática, material de português, material de ciência, compra livro, compra material de quem você gosta, de quem você admira. Aqui eu também vou ter materiais disponíveis dessas matérias para vocês. No currículo também vai ter materiais disponíveis. Comprem materiais para dar as atividades das quais você não consegue. Gente, vocês acham que eu sei tudo de sistema solar? Não sei, comprei livro. Porque é assim que você faz. Quando você não tem repertório, você vai atrás de ter repertório. Eu tava falando sobre isso porque o seu filho ele vai desenvolver o conhecimento na medida que você tem repertório. Porque se você não tem... Como é que funciona o repertório? Só pra vocês entenderem. Eu tenho essa xícara. Se ela tá vazia, esse é meu repertório. É o que eu tenho, tá vazio. Não tem nada. Se ela tá cheinha de café, é o meu repertório. Eu tenho esse tanto de café. É isso que eu tenho para dar. Se eu tenho nada para dar. Se eu tenho muito para dar. Então, é importante que você tenha repertório, conhecimento, busque treinar o seu olhar, treinar a sua cultura, porque é essa cultura, é esse repertório, são esses materiais, é este conhecimento que está na tua xícara, que é o que você tem para passar para o seu filho. Se você não tem nada, ele vai ganhar nada. Se você tem muito, ele vai ganhar muito. Então, a educação do seu filho vai andar de acordo com a sua capacidade, a sua xícara de conhecimento. Então, busque. Eu estava falando ontem que a Aurora... Eu tenho essa pintura aqui na minha mesa do Romeu e Julieta. E a gente tava aqui ontem, ela veio aqui, sentou no meu colo, ela falou assim, mamãe, quem são eles? É um príncipe e uma princesa?
Falei, não, filha, esse aqui é Romeu e Julieta de Shakespeare. Ela, da história de Shakespeare. Ela, que história é essa, mamãe? Falei, é uma história muito legal. Ela, pesquisa pra gente ver, mamãe? Pesquisei. Pesquisei um resumo da história da inteligência artificial. Falei pra ela, que tal a gente comprar um livro pra você ler? Ah, eu quero, mamãe. Então, eu vou comprar um livro. Olha onde que vai. Porque eu gosto muito de obras de arte, gosto muito de pinturas, estudo muito arte. Eu estudo porque eu gosto. Eu tenho essa pintura aqui na minha mesa, que é o meu repertório. Minha filha viu um repertório de uma alta cultura. Vou comprar pra ela uma história de Shakespeare pra ela ler aos 7 anos de idade. Se eu não tivesse esse repertório, se eu não tivesse essas obras de arte, se eu não tivesse esse gosto, se eu não tivesse esse conhecimento de literatura, o que minha filha teria? Ela não teria isso. Porque eu não teria. Como é que eu posso passar aquilo que eu não tenho? Então, gente, essa notícia que eu tô dando pra vocês, ela não é uma notícia ruim, ela é uma notícia boa. Porque agora você tem a oportunidade de expandir o seu repertório. Isso é muito bom. Aqui no arquivo, o meu papel, o que eu mais quero é fazer isso por vocês. Que vocês expandam o repertório. Essas aulas semanais que a gente tem aqui no arquivo, o grupo no WhatsApp, é para isso. Para que vocês expandam muito, para vocês adquiram muitos conhecimentos complementares, interrelacionados, para que vocês tenham um repertório grande para oferecer para os seus filhos na educação domiciliar. Essa é a minha meta. Então, o repertório, ter materiais, ter conhecimento é um papel seu para você encher a sua xícara e oferecer de conhecimento para o seu filho. Beleza. Entendi. Tem o repertório. Agora, o próximo passo é você ter referências. As referências, elas servem como bússola. E essas referências é quem que eu admiro, o que eu admiro, o que eu gosto, o que eu gostaria de ter como ideal de educação para os meus filhos. Nossa, essa pessoa aqui, ela é um ideal para mim em artes. Nossa, essa pessoa aqui, ela entende muito de filosofia. Tem referências. Tem referência, porque as referências elas vão te dar uma bússola. Nossa, esse aqui é o norte, é por aqui que eu tenho que ir se eu quiser ir pro norte. Nossa, essa é a educação que eu posso dar pro meu filho. Mas se você não enche o seu arcabouço de repertório e referências daquilo que é o ideal, daquilo que seria o bom, você não tem pra onde ir, você fica perdida. Porque aonde que é o melhor? Eu não sei onde é o melhor, porque eu não vi o melhor. Então, invista, gente. A primeira coisa que eu comprei quando eu comecei no homeschooling foi um curso de R$2.000. Assim, eu invisto todos os dias, eu compro livros. Então, um arquivo por 598 por ano é um investimento, assim, irrisório perto daquilo que você pode ter como referências. Para expandir seu repertório, ter referências. Então, invista em conhecimento, invista em livros, estude. Depois disso, qual é outro fundamento para você começar no homeschooling? Criatividade. Criatividade e sensibilidade educam crianças inteligentes. É você se permitir. Se eu pudesse dizer, assim, a gente vai falar muito de criatividade no arquivo ainda, vai ter muitas aulas sobre isso, porque é um tema que eu gosto muito, eu exploro muito. Porque eu vejo que a criatividade, ela é o que forma, é o que mantém viva nas crianças a genialidade. Então, um estudo foi feito. Eu não lembro agora o nome, gente. Eu até mandei isso lá no grupo do arquivo, eu esqueci o nome dele. Lá nos anos 60, a NASA queria investigar se existia um lastro para genialidade. Por que as pessoas se tornavam gênias? Porque eles queriam ter mais cientistas e engenheiros geniais. E aí eles pediram pro doutor, que eu esqueci agora o nome dele, pro doutor fazer uma pesquisa. E ele fez uma pesquisa durante anos com grupos de crianças. E ele descobriu o seguinte: até os 5 anos de idade, 5 ou 7, era uma coisa assim. Até os 7 anos, até a primeira infância. Até a primeira infância, 70% das crianças apresentavam sinais de genialidade. Depois caiu para 30%, depois caiu para 5%. E até os 18 anos caiu para 2%. Na fase adulta era 2% das pessoas. Como que esse número decaiu tanto? Ele diz que a escola é um grande fator, por exemplo, para que a forma como a escola educa, castrando a criatividade e tentando enquadrar o aprendizado em algo fabril,
contribui para que as crianças castrem a criatividade, a curiosidade que elas têm e, portanto, não desenvolvam a genialidade. Então, o seu papel aqui é resgatar de volta a capacidade do seu filho, a capacidade genial que existe no seu filho. Como? Instigando curiosidade, instigando genialidade. É isso aqui, ó, ensinar o sistema solar. Igual eu ensinei o sistema solar pra minha filha. E aí ela perguntou pra minha mãe, ela viu uma loja na rua ontem. Mamãe, olha aquela loja, chama Vênus, igual o planeta. Aí eu falei, sim, filha, porque o planeta também tem, porque Vênus também é o nome de uma deusa romana. Ela ficou pensando, matutando. Chegou a noite, ela falou pra mim, mamãe, vamos pesquisar qual é o significado dos nomes dos planetas? Gente, olha isso. O significado do nome dos planetas. E a gente sentou aqui, eu e ela. E ficamos olhando o significado de nome de cada planeta. E nós descobrimos que o quê? O sistema solar tem praticamente todos os nomes vindos da mitologia romana. Por quê? E assim você vai desencadeando curiosidade. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Nossa, mamãe, que história é essa? Vamos pesquisar? Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Vamos procurar. Nossa, filha, olha que interessante. Uma borboleta. De onde será que ela veio? Por quê? Gente, perguntas como? Como? Por quê? De onde? Pra onde? Estimulam sempre a criança a ter este hábito. Cada pergunta, eu sei que parece simples, mas é assim que a gente desenvolve crianças criativas. É estimulando elas sempre a perguntarem mais, a quererem buscar mais, porque nós somos assim. Você, quando está curioso, você vai atrás, você pesquisa, você corre atrás. Eu também sou assim. Isso é um hábito. Nós temos que estimular esse hábito desde pequenininhos, para que eles se perguntem, que eles tenham menos respostas e mais perguntas inteligentes. Porque com perguntas inteligentes você tem respostas inteligentes. Entendeu? Então, a criatividade, a sensibilidade, é você sentir o que seu filho está precisando naquele momento. Ele está precisando de um lanche, de uma parada. Ele está precisando de um colo. Ele está precisando de correr e brincar. Ele está precisando de uma história. Um chocolate quente, talvez. Ele tá precisando de fazer fazer aula de poesia e de gramática lá fora, no quintal. Ele tá precisando de sair pro parque para explorar, catar pedrinha, catar folha. A sensibilidade de ver o que seu filho precisa naquele momento, respeitá-lo. Porque é um desrespeito quando a gente passa por cima dos limites dos outros. E os nossos filhos não são diferentes. Então, existe hora pra tudo. É pra isso que a rotina vai te ajudar. E às vezes meu filho não quer, a Aurora tem muita dificuldade com a questão de escrever, por exemplo. Não quer escrever. Tá, eu entendo você, mas vamos sentar aqui 20 minutinhos e escrever porque faz parte da rotina. Olha a rotina que a mamãe montou. Na rotina que a mamãe montou, tem vários tempos livres. E também tem tempo de escrever. Agora é o tempo de escrever. Daqui a pouquinho a gente vai brincar de novo. Existe sim o momento de fazer as coisas que têm que ser feitas. Mas isso não significa que você precise passar por cima dos limites. Seja sensível ao que seus filhos precisam. E aí você se pergunta, por último, como ensinar? E assim, porque eu escuto metodologias diversas. Essa aula não é sobre metodologias, mas eu vou passar um resuminho aqui sobre as principais metodologias pedagógicas. Então, não é uma aula de metodologia, a gente vai ter essa aula ainda no arquivo, mas aqui, por enquanto, é um resumo das principais metodologias pedagógicas. Nós temos a metodologia montessoriana, que tem o foco na autonomia e no aprendizado autodirigido. O objetivo principal dela é desenvolver a independência e o pensamento crítico. As diferenças dela para as outras é que o enfoque dela é em materiais manipuláveis e um ambiente físico preparado para a criança. O ambiente e os materiais são muito específicos para cada fase de desenvolvimento. Nós temos o construtivismo, que é baseado nas teorias de Piaget e Vygotsky, que valoriza o aprendizado ativo. O aluno constrói seu próprio conhecimento a partir de experiências e interações com o ambiente. O objetivo é estimular a construção do conhecimento por meio de experiências, promover uma aprendizagem significativa e transformadora. O foco é na aprendizagem ativa, na valorização do erro como parte do processo de aprendizagem. E a diferença é que a ênfase na interação social e no contexto sociocultural é central, enquanto a montessoriana tem um foco maior no individualismo. O construtivismo coloca mais ênfase na interação e na mediação do professor. Nós temos a metodologia da Reggio Emilia, que foca na expressão, na comunicação e na documentação do aprendizado, um ambiente considerado
um ambiente considerado o ambiente ele é considerado um terceiro educador, com ênfase na construção de conhecimento por meio da arte e de projetos. Então, o objetivo dela é desenvolver a criatividade, a comunicação e o pensamento crítico, tornar o aprendizado mais visível e documentado. Ela valoriza a expressão criativa, como na montessoriana. A abordagem é muito personalizada, respeitando o ritmo das crianças. A diferença é que é maior ênfase no trabalho coletivo e no uso de projetos interdisciplináveis. O foco na documentação e na análise constante do aprendizado distingue a abordagem da Reggio Emilia. Nós temos também a metodologia Waldorf, que é uma educação centrada na formação integral, intelectual, emocional e prática. Utiliza métodos artísticos e práticos como parte essencial do currículo, desenvolve uma educação, tem o objetivo de desenvolver uma educação que respeite os ciclos naturais do desenvolvimento, valorizar o desenvolvimento emocional e criativo, o enfoque no desenvolvimento holístico da criança, aprendizagem que integra aspectos cognitivos, emocionais e físicos, e as diferenças da que a pedagogia Waldorf tem um foco maior em artes, como música, teatro e desenho. A importância do ciclo de aprendizagem e do ritmo da criança é mais presente na Waldorf, ao contrário de outras metodologias que tendem a ser mais flexíveis nesse aspecto. Nós temos a educação tradicional, que é a metodologia mais usada nas escolas brasileiras, com aulas expositivas e conteúdos curriculares estruturados, avaliações formais como provas e testes. O objetivo é garantir a aprendizagem dos conteúdos acadêmicos essenciais, avaliar o progresso dos alunos de forma padronizada e objetiva, e ensinar conteúdo baseado em um currículo formal, uso de livros didáticos e materiais impressos. A diferença é que a abordagem tradicional é mais rígida e menos flexível do que metodologias como montessoriana e Reggio Emilia. Foca muito mais na instrução direta e na transmissão do conhecimento, com menos ênfase na descoberta e na autonomia. Por isso que eu não gosto da tradicional. Nós temos também a pedagogia crítica, que é a pedagogia do Paulo Freire, com foco, que também tem nas escolas brasileiras, com foco na conscientização crítica dos alunos sobre sua realidade social, política e econômica, incentiva o diálogo e a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem, promove a transformação social e a cidadania crítica, prepara alunos para atuarem de forma crítica na sociedade, busca a autonomia do aluno, assim como montessoriano e construtivismo, visão mais humanista e social da educação. A diferença é que a pedagogia crítica busca uma maior ação política e transformação social, enquanto as outras metodologias focam mais na aprendizagem individual e acadêmica. O foco na transformação social e política é exclusivo da pedagogia crítica. Por isso que eu não gosto, isso aqui está falando sobre ideologias. Nós temos também a Charlotte Mason, também, que é outra que eu adoro. Então, eu, particularmente, eu uso muito aqui em casa montessoriana e Charlotte Mason, tá bom? O foco no desenvolvimento moral e intelectual por meio de literatura rica e experiências vivenciais. Valorização da natureza, com aprendizado ao ar livre e da arte como parte essencial da educação. O objetivo de desenvolver o caráter e senso de responsabilidade por meio do aprendizado. Cultivar a autodisciplina e a formação moral da criança. Valorização dos estudos das artes e da literatura, como em Waldorf. Como outras metodologias, também busca a formação integral do aluno, com foco nas experiências vivenciais. A diferença é que o uso intensivo da natureza e do estudo das boas literaturas clássicas é uma característica única da metodologia Charlotte Mason, que é uma metodologia que eu uso. A abordagem de Charlotte Mason valoriza o uso de livros clássicos, histórias reais e a observação da natureza, em oposição a metodologias que utilizam mais abordagens técnicas, teóricas e práticas. Então, as metodologias, elas vão servir para você entender o como. Eu quero dar um ensino mais flexível, mais voltado à natureza, à literatura para os meus filhos. Então, eu vou mais para Charlotte Mason. Eu quero um ensino muito que desenvolva a autonomia, a criatividade. Vou usar montessoriana, vou usar Charlotte Mason. Não, eu quero um ensino mais inflexível, mais clássico. Então, você vai para a educação clássica. Você vai para a educação que tem voltagem ali da tradicional, da mesclada, também que a educação clássica aqui, que foi uma educação que eu acabei não citando. Deixa eu pegar aqui para vocês. A educação clássica ela também é uma que as pessoas gostam muito de fazer na educação domiciliar.
ela tem um enfoque no estudo de línguas clássicas, latim e grego, filosofia, lógica e retórica. Isso aqui eu também vou começar com a Aurora, porque eu quero muito que ela entenda filosofia. Não tanto latim, não vou voltar muito para o latim, vai ser para outras línguas, mas é isso. Então, a educação clássica, ela tem enfoque no estudo de línguas clássicas, como latim, grego, filosofia, lógica e retórica. Divide o processo de aprendizagem em 3 fases: a gramática, a lógica e a retórica, que é o trivium. Objetivo de formar alunos com habilidades superiores em raciocínio crítico e argumentação, desenvolver virtudes intelectuais como a sabedoria e a virtude moral, e o objetivo também do foco foco na formação intelectual como no construtivismo e na educação tradicional. Por isso que onde eu me diferencio um pouco, é nessa questão do foco na coisa menos flexível ali, na tradicional. Valoriza o desenvolvimento intelectual e a construção de habilidades cognitivas. A diferença é que a abordagem... Gente, só um minutinho, que tá muito difícil aqui, minha garganta tá ó. O que eu gosto da abordagem da educação clássica aqui, porque, assim, eu não tenho, por exemplo, uma metodologia extremamente bem definida. Eu não sou só montessoriana, eu não sou só Charlotte Mason e eu não sou só educação clássica. Eu sou uma mistura dos 3. Educação clássica, montessoriana e Charlotte Mason, entendeu? Então, eu quis trazer para vocês as metodologias para que vocês entendam como é que vocês podem passar o ensino que vocês têm que passar. Então, revisando aqui o que a gente falou na aula como um todo, para vocês entenderem como começar, nós temos o primeiro passo, que é o propósito, o porquê você está fazendo o que você está fazendo, por que você vai começar a educação domiciliar, as etapas de aprendizagem, os currículos, a rotina, o repertório, as referências, a criatividade e sensibilidade e as metodologias. São esses 8 passos. A metodologia é a vertente, é o estilo pelo qual você vai passar o conhecimento que você definiu lá no currículo. Então vai ser mais natureza, vai ser mais clássico, vai ser mais filosofia, vai ser mais moral, o que vai ser mais? Aí você vai decidir e você pode misturar. Você não precisa seguir só uma metodologia. Entendeu? Você pode misturar assim como eu misturo. E você também não precisa de ficar preso a ter que ter uma metodologia para começar a ensinar. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenha trago uma luz para vocês nesse como começar. E se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar lá no grupo do Arquivo Homeschooling. Estou lá para responder dúvidas. Aqui embaixo vai ter material complementar com toda essa tabelinha da diferença das metodologias. Aula de currículos também. Aula de rotina também. E nós temos, inclusive, para a aula de rotina, nós temos a aula de organização, planejamento e registro lá no Notion, que pode te ajudar muito a organizar e registrar o seu homeschooling. E nós temos a aula de rotina, que é onde eu falo como é que é a rotina, como é que você organiza uma rotina de acordo com a idade, com o tempo de aprendizado, com as etapas de aprendizagem. Tudo certinho. Gente, muito obrigada. Eu espero vocês na próxima aula do arquivo.